Qual é seu nome? Neymar. E qual a sua idade, Neymar? 12 anos. Pelos dribles, né? Aí falam que eu pareço com o Robinho. Colocando assim já... É muita pressão, né? Mas se Deus quiser, eu vou chegar lá. Pra realmente ganhar a experiência, pra você, como é que foi? Pô, como que é o primeiro jogo, né? Tem sempre aquele friozinho na barriga, né? Mas depois que dá o primeiro tapa na bola, ele vai passando. Graças a Deus, o meu time fez uma partida excelente. É isso aí, vamos trabalhar pra ser campeão. Levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar protegeu, fez o drible. Que lance do Neymar! Que golaço! Gol! No mundo do futebol, poucos jogadores conseguiram atingir um nível de impacto tão profundo quanto Neymar em seu auge. Entre 2014 e 2017, o craque brasileiro dominou os gramados com uma combinação quase mágica de habilidades, criatividade e carisma que tornaram um dos maiores jogadores da história do futebol. Mas o que exatamente fez Neymar se destacar neste período? Quais foram os elementos que levaram ao patamar de uma lenda? Este é o tema deste vídeo, onde exploraremos como Neymar não apenas brilhou em campo, mas também marcou uma era no futebol mundial. Com dribles que pareciam desafiar a física, gols espetaculares e uma capacidade única de decidir jogos em momentos cruciais. Neymar não apenas conquistou títulos, mas também conquistou corações de vários torcedores. A pergunta que não quer calar: o que exatamente Neymar fez de tão especial? Isso que vamos desvendar a partir de agora. Entre 2014 e 2017, o cenário do futebol mundial viveu uma era dominada por gigantes como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Enquanto estes dois jogadores consolidavam seus legados como os melhores da história, Neymar surgia como uma força imparável, destinado a desafiar essa hegemonia. Foi nesse período que o brasileiro atingiu o auge da sua carreira, tornando-se uma peça indispensável no futebol global. Mas para entender como ele chegou a esse nível, precisamos olhar para o contexto da sua trajetória e as condições que o moldaram. Neymar começou a brilhar ainda jovem no Santos, onde seu talento bruto e ousadia chamaram a atenção do mundo inteiro. Com apenas 19 anos de idade, ele já era um ícone no Brasil, liderando o Santos à conquista da Copa Libertadores em 2011. Foi sua transferência para o Barça em 2013 que abriu as grandes portas para seu verdadeiro potencial. No time catalão, Neymar encontrou um ambiente ideal para crescer, tanto tecnicamente quanto mentalmente. Ele passou de uma promessa explosiva a um jogador completo, trabalhando ao lado de lendas como Lionel Messi e Luizito Soares. No Barça, Neymar integrou o trio MSN, uma parceria que redefiniu os ataques do futebol moderno. Com uma química quase telepática, Messi, Soares e Neymar levaram o Barça a um dos períodos mais dominantes da história, culminando com a conquista da Champions League em 2015. Neymar não era apenas um coadjuvante nesse trio, ele frequentemente assumiu o papel de protagonismo em momentos cruciais, mostrando sua capacidade de brilhar sob pressão. E por trás desse sucesso, havia desafios significativos. Neymar enfrenta uma pressão absurda desde o início da sua carreira. As expectativas eram muito altas, especialmente após carregar o peso de ser o próximo grande ícone do futebol brasileiro, após Pelé e Ronaldo Fenômeno. Além disso, ele lidou com críticas constantes, lesões e a necessidade de se provar que poderia ser mais do que apenas um jogador habilidoso. Ele precisava ser decisivo. Esse conjunto de fatores moldou Neymar, que dominou o futebol mundial entre 2014. O contexto da sua trajetória nos permite entender que seu auge não foi apenas resultado de talento inato, mas também de esforço, resiliência e adaptação em um ambiente de extrema competitividade. Se algo que define Neymar no seu auge é a sua habilidade técnica deslumbrante. Ele não apenas dominava os fundamentos do futebol, mas também os elevava a outro nível. Seus dribles não eram apenas eficientes, eram obras de arte que desafiavam a lógica. Neymar tinha um controle de bola que parecia magnético, permitindo-lhe realizar jogadas que poucos sequer ousariam tentar. O gol contra o Villarreal em 2015 na La Liga, por exemplo, em que ele aplica simplesmente uma lambreta no defensor e finaliza com uma frieza, é um dos vários exemplos que mostram sua genialidade. Mais do que habilidade, Neymar possuía uma criatividade sem limites. Ele conseguia enxergar soluções onde outros jogadores viam barreiras, seja com passes inesperados, com um toque de calcanhar ou tabelas rápidas. Ele sempre estava a um passo à frente dos adversários. O mais impressionante, sua capacidade de improvisar. Mesmo quando cercado por vários marcadores, Neymar encontrava várias formas de escapar e criar jogadas perigosas, arrancando aplausos até dos torcedores adversários. No auge da sua carreira, Neymar não era apenas um jogador talentoso, ele era uma estrategista em campo. Sua inteligência tática permitia que ele ocupasse posições onde pudesse causar o maior impacto. E no Barcelona, ele era uma peça fundamental no seu lado esquerdo do ataque, mas sua mobilidade o tornava imprevisível. Ele sabia quando recuar para buscar jogo, quando partir em direção ao golo e quando servir seus companheiros com passes precisos. E já no trio MSN, Neymar foi essencial para equilibrar o ataque. Messi muitas vezes assumia a função de criador, enquanto Luizito ocupava a área. Neymar, por sua vez, era o elo entre esses dois, misturado da velocidade, drible e finalização. Ele tinha a capacidade de atrair marcadores, abrindo os espaços para seus companheiros, algo que muitas vezes passava despercebido nas análises superficiais. Sua contribuição tática era tão valiosa quanto a sua habilidade. Um jogador só considerado lendário se brilhar nos momentos mais importantes, e Neymar certamente fez isso. O maior exemplo da sua capacidade de
decisão veio na histórica virada do Barça sobre o Paris Saint-Germain em 2017 na Champions League. Neymar marcou 2 golos, deu uma assistência e foi protagonista absoluto daquela noite mágica. Além desse jogo, Neymar também foi decisivo em finais e partidas de alto nível. Ele tinha a habilidade de manter a calma sob pressão e entregar performances memoráveis quando o time mais precisava, seja por golos, assistências, até mesmo liderando emocionalmente o grupo. Neymar mostrava que era mais do que um jogador habilidoso. Era um competidor nato. Essas características, habilidade técnica, contribuição tática e impacto em jogos decisivos são o que define o auge de Neymar. Eles explicam por que não apenas fazia parte do elite do futebol, mas frequentemente o liderava. Os números de Neymar entre 2014 e 2017 não são apenas impressionantes, são uma prova concreta da sua influência no futebol mundial. Durante esse período, vestindo a camisa do Barça, Neymar alcançou marcas que colocariam entre os melhores do mundo. Foram cerca de 186 jogos, 105 golos e 76 assistências, uma média de participação direta em golos em cada partida. Esses números por si só destacam sua consistência e eficiência em alto nível. Na temporada 2014 e 15, Neymar teve seu auge estatístico e impacto coletivo. Foram 39 golos marcados, incluindo 10 na Champions League, o que tornou o artilheiro do torneio junto com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, e sua participação foi crucial para a conquista da tríplice coroa pelo Barça, La Liga, Copa del Rey e a Champions League. O brasileiro marcou golos em momentos decisivos, como na final da Champions League contra a Juventus, onde selou o placar com um golo de acréscimos, conquistando a sua primeira Champions League na sua carreira. Outro lado marcante foi sua influência na criação de jogadas. Neymar não era apenas um finalizador, ele também era um criador nato. Suas 76 assistências no período mostraram como ele fazia seus companheiros brilhar. Muitos dos golos de Lionel Messi e Luizito Soares nesse período tiveram um toque genial do Neymar na construção. Isso destaca a sua habilidade de enxergar o jogo de forma ampla, além de contribuições e finalizações. Comparado os seus números com os de Lionel Messi e do Cristiano Ronaldo no mesmo período, Neymar provou que estava à altura destas duas lendas. Enquanto os dois dominavam as premiações individuais, Neymar se consolidava cada vez mais na sua posição como o terceiro elemento indispensável na elite do futebol mundial. Mesmo com menor tempo devido às lesões ocasionais, seus números não deixavam dúvidas sobre sua relevância. Mais do que estatísticas, os números de Neymar representavam momentos marcantes, cada gol, a cada assistência, contam uma história de dribles mágicos, decisões rápidas e jogadas inesquecíveis. Este período não foi apenas um ponto alto em sua carreira, mas uma era que mostrou ao mundo que o Neymar era muito mais do que uma promessa. Ele era uma realidade, um ícone no auge da sua forma. O auge de Neymar entre 2014 e 2017 não foi apenas um período de grandes conquistas individuais e coletivas. Ele deixou um impacto duradouro no futebol. Seu legado vai muito além dos troféus e números. Neymar definiu o que significa ser um jogador moderno, combinado habilidade técnica, criatividade e carisma de uma forma que cativou os torcedores do mundo. Um dos aspectos mais marcantes do seu legado é o impacto sobre suas novas gerações. Para muitos jovens jogadores, Neymar se tornou um exemplo a ser seguido. Sua habilidade de misturar a arte do futebol com eficiência é algo que poucos conseguiram replicar. Garotos cresceram assistindo sua atuação no Barcelona, tentam imitar seus dribles, passes e, acima de tudo, sua ousadia em campo. Ele trouxe de forma mágica o futebol brasileiro para os palcos internacionais, relembrando a todos que o esporte também é alegria e espetáculo no contexto brasileiro. Neymar representa mais do que um jogador de elite, ele se tornou um símbolo de esperança e renovação. Após anos difíceis para o futebol nacional, especialmente após aquele 7-1 sobre a Alemanha na Copa do Mundo em 2014, Neymar foi um dos responsáveis por erguer a moral do torcedor brasileiro. Ele liderou a seleção brasileira na conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos em 2016, um título inédito que entrou para a história. Esse feito consolidou sua posição como um dos maiores ícones esportivos daquele país. Culturalmente, Neymar transcendeu o futebol. Ele se tornou um dos atletas mais reconhecidos e influentes do mundo, associado com sua imagem e marcas global e promovendo o esporte em diferentes esferas. Sua autenticidade sempre se destacou. Neymar não apenas jogava, ele vivia um futebol de uma maneira que poucos conseguem expressar. Ele trouxe emoções para o esporte, seja pela celebração dos seus golos ou pela frustração em derrotas difíceis. O legado de Neymar é, portanto, multifacetado. Ele será lembrado não apenas como um jogador incrível, mas como alguém que marcou uma era no futebol e inspirou milhões. Enquanto o tempo passa e novas estrelas surgem, o auge de Neymar permanecerá como um dos momentos mais brilhantes da história do futebol moderno. Chegamos ao fim dessa jornada pela era duradoura de Neymar. É um período em que o brasileiro alcançou o status de lenda viva no futebol. Entre 2014 e 2017, ele não apenas brilhou como jogador, mas também redefiniu o padrão no esporte, combinando habilidade técnica, carisma e impacto global, como poucos conseguiram. Este vídeo foi mais do que uma análise sobre o número de conquistas, foi uma celebração do que Neymar representou para o futebol brasileiro e seus torcedores. Seja pelo inesquecível trio MSN, seus momentos de pura genialidade em jogos decisivos, ou sua capacidade de liderar tanto clubes quanto a seleção brasileira, Neymar se consolidou como um dos grandes da história. Ele era mais do que um atleta, era um artista em campo, alguém capaz de transformar o esporte em espetáculo. Seus dribles, golos, assistências trouxeram emoções para milhões e criaram memórias que perduram até hoje. Ao revisar o auge de Neymar, fica claro que seu impacto vai muito além dos gramados. Ele inspirou gerações, colocou o futebol brasileiro de volta ao topo e deixou um legado que continuará a ser influente ao esporte por muitos anos. E mais do que isso, ele nos lembrou por que amamos o futebol, pela magia, pela criatividade e pela emoção que um jogador como Neymar é capaz de nos proporcionar. Então, quando alguém se
se perguntar no futuro sobre o que Neymar se tornou especial, a resposta será clara. Ele não era apenas um jogador habilidoso, era uma força transformadora no futebol, um símbolo de excelência e paixão. E acima de tudo, um nome que sempre será lembrado entre os maiores da história. E se a gente for olhar para o lado do campo de Neymar, que é algo que muitos não olham atualmente, muitos têm olhado por Neymar curtição, festas, final do ano, festa no iate, por aí vai. Mas uma coisa eu peço, que olhemos para o lado de Neymar em campo, que é uma coisa bonita de se ver. Ele fazia coisas que nenhum jogador até hoje consegue fazer desde Ronaldinho. Existiram vários jogadores e ainda vem surgindo alguns bons dribladores, mas Neymar, cara, por favor, não compare Neymar com nenhum deles. Ele, para mim, é o maior jogador brasileiro da última geração. Ele só não ganha a bola de ouro até hoje, porque vocês sabem que na época ele estava no prime do Messi e CR7. Eram gigantes, mas se ele estivesse no auge até hoje, certamente que seriam 3 a 4 bolas de ouro na conta do menino Ney. E obrigado por acompanhar essa jornada, que a magia do futebol continua a nos inspirar, assim como Neymar inspirou a geração inteira, duradoura, o auge da sua carreira. Então, família, para quem não me conhece, eu sou Eduardo Júnior, muito prazer, peço que deixe seu like e inscreva-se no canal. E tamo junto, até a próxima. Valeu!